empresário e mentor de marketing. Ele é o primeiro copywriter expert em neuromarketing no Brasil. E ela, copywriter, estrategista com mais de 20 anos de experiência na área comercial, especialista em conversão B2B, B2C. Senhoras e senhores, de pé! De pé, de pé. Vocês estão preguiçosinhos hoje, eu sei, mas tem que ficar de pé para receber com aplausos, gritos histéricos e roupas rasgadas, Fred Ribas e a Deise Marcondes. Eu tomo sempre um susto com essa. Que é isso, hein? A próxima eu vou querer um rock and roll tocando aqui. Tudo bem. Bom dia! Olha só, fez até um efeito esse bom dia. Pera aí, mas vocês estão dormindo ainda? Bom dia! Aí, liberar energia, ficar feliz, ficar atento, dar uma acordada. O bom de você palestrar de manhã é que tá todo mundo com a depressão cognitiva zero, né? Tá todo mundo atento. Ao mesmo tempo, tá todo mundo meio dormindo. Então, vamos acordar, galera. Maravilha. Bom dia para todo mundo. Feliz demais estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Deise Marcondes, copywriter. Para quem me conhece, eu também sou essa mesma pessoa. E a gente está aqui hoje para entregar um conteúdo muito legal para vocês, de altíssima aplicabilidade. E eu acho que o slide já vai começar, né? Para a gente introduzir, para nós introduzirmos esse conteúdo para vocês. Mas antes do slide chegar aqui, então, eu tô com, como é que funciona, gente? Eu estou com um trubisquinho aqui na mão. É só começar que a gente vai abrir, nós vamos abrir o conteúdo. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho para vocês, da onde que vem esse neurocopy, da onde vem esse termo, por que a gente trabalha com isso, qual que é o nosso foco, o que nós fazemos de fato. Já está funcionando ali. Já está funcionando ali? Aonde? Aqui, ó, atrás de você. Ah, agora vi. Tá quase. Tá quase. Tá indo. Mais um pouquinho a gente consegue. Aí, foi. Show. Foi? Agora foi. Bem, o que vem a ser, então, a nossa atividade? O que nós fazemos hoje? Ao longo do tempo, nós vimos aprimorando, cada vez mais nós aprimoramos a nossa atividade, porque a gente percebe claramente as mudanças do mercado. E hoje, nosso maior diferencial é justamente o neurocopy. O que vem a ser esse neurocopy? É o futuro das marcas de sucesso, é o futuro digital. Porque ele envolve muito mais do que o próprio marketing, ele está dentro das ações de marketing, o neurocopy. Ele não é uma ação isolada. Ele envolve estudo, ciência, ele vai dentro do que realmente acontece com as pessoas. Então, esse é o nosso papel, trazer para vocês essa novidade. Bem, aqui uma apresentação rápida de quem nós somos. Eu e o Fred, nós somos marido e mulher, sócios de vida e de trabalho, com muito orgulho, graças a Deus, funciona super bem. Nós fundamos a Empreender, então, há aproximadamente 5 anos. Eu tenho uma experiência de 22 anos já na área comercial, vendas, atendimento. E sou professora também, em algumas universidades, Centro Europeu, FGV. Eu, inclusive, sou a primeira copywriter do Brasil a dar aula em universidades como a FGV. Para você ver que isso é um começo, está muito pequeno ainda. Está no comecinho, tem muito para crescer ainda no nosso país. Se quase nenhuma universidade conhece, significa que tem muito espaço para ser ampliado ainda. Bom, e eu vou contar um pouco, né, da minha história. Tenho aí, a Deise é mais velha do que eu em experiência, começou a trabalhar mais cedo, né? Eu, playboyzão, acostumado com a vida mansa, me deparo aos 18 anos com meu pai, então, falindo, né, quebrando literalmente. E agora, o que eu vou fazer da vida? Coloquei um violão nas costas, fui morar em Porto Seguro, fiquei lá 3 anos tentando ficar famoso, daí falei, cara, vou para Belo Horizonte. Eu sou filho de mineiro, amo Minas, né? Tem mineiro aqui? Então, vocês moram no meu coração, cara. Falei, cara, vou morar na cidade do meu pai, né? Ficar com a minha família lá. E ali eu comecei a trabalhar, então, como vendedor no Shopping Diamond, na loja da Leves, que tem até hoje lá. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E de lá para cá, sempre trabalhando, né, com atendimento ao cliente, estudando vendas. Eu era um péssimo vendedor, péssimo. Pensa o cara que era uma negação, era eu. Mas pelo fato de sempre ficar incomodado por ser uma negação,
Eu falei, cara, eu preciso entender o que faz as pessoas comprarem. Isso é um negócio que sempre me encafifou. O que faz uma pessoa comprar de mim e por que a outra pessoa que gostaria de comprar não compra. E isso sempre me incomodou. E ao longo desses anos, né, comecei a empreender, então, há quase 10 anos atrás. Já tentei outros empreendimentos, né, em Belo Horizonte. Vendi coxinha no shopping, cara. Vendi iogurte na favela. Vendi bala na rua também, tá? Então, tipo, eu falo para Deus, quando eu dou uns croques nos caras e uns cascudos, eu falo assim, vai vender bala no sinal. Eu não estou falando de uma coisa que eu penso, eu fiz isso, né? Eu vendi bala no sinal lá na frente da loja do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Quem é de lá sabe do que eu estou falando. E é isso mesmo. Aí, quando eu comecei a empreender de fato, que deu certo, né? Tem 10 anos para cá, de tanto fracassar, a gente começou a acertar a mão. E ao longo desse caminho, né, a gente acabou descobrindo a neurociência. E a Daisy, eu vou abrir uma particularidade minha que nem estava aqui no script. Eu comecei a estudar isso porque eu era um cara muito irritado, muito estressado. Eu falava, cara, não é possível. Eu sou muito irritado, cara. Eu, quando fico irritado, e eu demorei que... O nome disso é como se fosse assim, uma fração, né, de tempo que demora mais. E eu falei para a Deise, vou começar a estudar o que acontece com o meu cérebro, por que eu sou tão irritado, por que eu fico bravo tão rápido. E nisso eu descobri a neurociência, a gente se apaixonou por isso e já tem alguns anos, né, que a gente está nessa caminhada. Bem, é só para vocês, para contextualizar para vocês, então, né, um pouquinho, é bacana a gente contar histórias para a gente entender, para vocês entenderem, para nós entendermos a raiz das coisas. O Fred falou que eu tenho mais experiência de trabalho, mas eu sou mais nova que ele, tá? Não vem botar carga para mim, não. A gente tem que se manter sempre mais jovem. Eu sou mais nova. Eu trabalho desde os 12 anos e nunca parei de trabalhar desde os meus 12 anos. Venho de uma família muito simples, muito pobre, inclusive caipira, né? Eu brinco que eu vim da roça, literalmente. E quando... Ao longo da minha vida, eu demorei muito tempo para entrar no mundo e enxergar o mundo como as coisas são. Com 21 anos, eu peguei talvez a primeira viagem que eu fiz, eu fui para um primeiro hotel a trabalho. Com 21 para 22 anos, foi a minha primeira viagem de avião a trabalho. E nesse período, eu levei aproximadamente 10 anos, eu aprendi muito pouco. Confesso que eu aprendi muito pouco. Trabalhava pra caramba, mas aprendia pouco, porque a minha mente era muito pequena. E foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar em empresas onde eu via, opa, mas essa pessoa ela se veste tão bem, eu quero me vestir assim também. Como que faz? Onde compra um sapato assim? Como é que anda com um sapato assim? Por que essa pessoa ela é tão mais bonita, ela brilha tão mais? Eu comecei a buscar, sem saber, sem o conhecimento, eu comecei a buscar referências e modelagens de outras pessoas para começar a crescer, para entender o caminho do crescimento. E o mais interessante é que quando a gente fala assim, parece que é simples, né? É fácil, mas no momento em que você está vivendo uma dificuldade, você nunca percebe o teu problema, a tua limitação. Esse é o grande fator. E com essa minha experiência, hoje, com 38 anos de idade, eu consigo perceber claramente que as pessoas são feitas de padrões. E esses padrões, eles são vividos e respeitados dentro da nossa mente por conta de fatores emocionais. Nós somos seres emocionais. Então, você cria a realidade de acordo com o quanto a sua mente está expandida ou não. E você cria situações de acordo com as experiências que você tem na sua vida. Se você, como foi falado ontem muito bem, se você acredita que dinheiro é sujo, o dinheiro vai ser sujo para você. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, vai ser difícil ganhar dinheiro para você. Essas são referências de crença que vocês precisam entender que, se você tem, adivinha, seus clientes também têm. Esse é o ponto. E quando a gente fala de marketing, fala de sucesso, a gente fala de resultado, nós precisamos entender da cabeça das pessoas. E as empresas que entendem da cabeça das pessoas, assim como eu tive que entender da minha, eu tive que entender o porquê que eu vivia naquela situação, o que eu precisava fazer para superar aqueles momentos de dificuldade, aquela miséria de mente. É uma miséria de mente e é uma escassez no restante. Se sua mente é escassa, a tua vida é escassa. Se sua mente é miserável, a sua vida é miserável. Se a sua casa é bagunçada, a sua vida é bagunçada.
Se você gosta de sujeira, sua vida é ruim também. É uma questão de mente. Pyong ontem falou muito bem, está tudo na mente. E aí eu vou trazer do pessoal para o profissional. Se nós somos assim na vida real, o consumidor, quando vai comprar, também é assim. Não pensem vocês que ele não tem crença nenhuma em relação a produto, dinheiro, a compra pela internet. Não pensem vocês que meu site está lindo, por que ele não vende? Não é só por causa disso, as pessoas têm crenças. E as empresas que entenderam que entender de comportamento das pessoas é a chave para sucesso do futuro, são as empresas que saem na frente. E é justamente isso que diferencia as marcas que dominam o mercado das marcas que não alcançam liderança de mercado. Quando você entende de gente, você consegue dominar o teu mercado. Esse é um dos maiores segredos. Exatamente. E o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, calma que a gente não vai dar aula de valuation, equity, percepção de valor, mas ao longo desses 5 anos trabalhando, a gente fez as contas aqui, a gente já bateu mais de 70 empresas atendidas, mais de 20 nichos, e a gente percebeu que existe uma coisa, um padrão em todos os negócios que dão certo. Todos. É o que o Kaiser acabou de falar ali, inclusive para o produtor. É o jogo do longo prazo. E quando a gente está falando de equity, de valuation, de percepção de valor, a gente está falando disso, né, do jogo a longo prazo. Porque, basicamente, existem 3 tipos de marketing, né? Que é o marketing. Está no outro slide aí? A Deise que montou os slides, velho. Então, está na cabeça dela. Mas existem 3 tipos de marqueteiros, tá? O primeiro, que, na minha visão, deve compor aí uns 90% do mercado, é o cara que coloca R$1 e ele quer R$1 de volta. Esse é o mais amador, porque ele não tem tempo para esperar o negócio dele maturar, né? Não tem tempo para esperar o negócio vingar. Então, é aquele cara que chega, Deise, cara, o que está acontecendo? Porque eu coloquei R$10 mil, cadê os meus R$10 mil de volta? Cadê 12, 20, né? Até R$500. Então, assim, esse é o tipo de cara que já está fora do mercado. É o ruído que a gente fala, né? O segundo tipo já é um pouquinho mais ligado. Ele fala assim, bom, eu estou colocando R$1, desde que volte R$1, está tudo bem. É a estratégia do Kaiser ali, ó. Você dá 100% de comissão para o cara. Aonde que está a lógica disso? A lógica é que você acabou de atrair um consumidor para a sua marca e agora você vai pensar em LTV, Lifetime Value, que é o tempo que esse cara, dentro da sua jornada, vai recomprar de você. Só que tem o terceiro tipo, que é o tipo que compõe menos de 1% dos empresários, dos negócios e das empresas que atuam no mercado. Essas empresas, sim, estão pensando em equity, estão pensando em percepção de valor. Que é aquele cara que fala, beleza, o meu negócio é o meu jardim. E como um jardim, eu vou plantar as sementes, eu vou regar, eu vou investir energia disso, mas eu sei que tem um tempo para que essa semente vire um brotinho, vire uma árvore, essa árvore dê frutos, e assim eu posso começar a colher esses frutos ou a replantar as sementes que nascem desses frutos. Você entende? E é sobre esse tipo de negócio que a gente veio falar hoje. Maravilha, é fácil entender, beleza. Agora, como fazer isso na prática? Como isso funciona? Como, então, aplicar? Aí entra... Espera aí. Aí entra... gente, preciso de um Travou outro auxílio. bisco. Alguém me ajude. Hã? Foi. Agora foi todos. Agora passou 500 Isso, slides. deu uma... Aumentar o microfone, o pessoal estava falando ali. Então, aí entra o marketing aplicado aos negócios. Mas, antes da gente entender como fazer isso, eu preciso entender quais são os passos que eu preciso circular, quais são os caminhos, o caminho que eu preciso caminhar para ter esse resultado. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de dados bem recentes, inclusive, são os últimos dados, foram coletados em janeiro de 2021. E só para vocês terem uma ideia, são métricas dos e-commerces e sites brasileiros de venda, que nem todos são e-commerce, né? Página única de venda não é um e-commerce, literalmente falando com N produtos ali. Vamos tratar dessa forma. Sites de venda. A nota que o brasileiro deu de 0 a 100 é uma nota aproximadamente de 43, uma nota 4.
uma nota ruim, não passaria nem na prova. Abaixo da média. Abaixo da média. Significa que a nossa comunicação é falha, as pessoas estão errando na hora de se comunicar. Segundo dado, 42% das pessoas buscam no site informações claras do produto. Quase metade das pessoas, elas buscam informação. Cadê a informação? A informação está clara, está simples de entender, está trazendo detalhes. Outro ponto interessante é que 34% das pessoas querem saber mais da marca. E olha só, 62% das pessoas vão continuar comprando online depois da pandemia, que a pandemia aumentou bastante, e 22% das pessoas entrevistadas disseram que vão aumentar as compras. Olha a faca e o queijo que tem na mão para trabalhar. Agora, como que a gente vai trabalhar isso? Aplicando o Neurocopy. E o que é Neurocopy? Nós viemos trazer aqui o nosso conceito de copy, porque o Brasil ainda está bem jovem no sentido de entendimento da percepção do cliente, de como o cliente vai comprar, o que ele quer, quem ele é, por que ele compra, por que ele clica no botão verde, vermelho, amarelo, por que essas pessoas, o que essa pessoa pensa do outro lado, qual é o argumento que vai fazer ela pensar em querer comprar, por que ela vai evitar comprar. Não quero, fiquei com medo, desconfiei dessa marca, desconfiei desse site, confiei nesse site, o que leva as pessoas a quererem comprar de fato. Então, as empresas que realmente crescem, eu falo empresa, vocês, um pequeno produtor, um afiliado, que cresce, são as pessoas que entendem, são as empresas que realmente entendem. Porque, assim, que é necessário geralmente, fazer marketing. Quando a gente fala de neuro, né, tem um tabu aí, a gente acha que quem trabalha com neuromarketing é a Coca-Cola, de fato, é a Nike. Esses caras, eles não só trabalham com neuromarketing, mas eles investem pesado, né, no setor deles de desenvolvimento de produto, eles investem pesado em neuromarketing. Só que todo negócio pode começar a usar o neuromarketing aplicado ao seu negócio. E por que Neurocopy? Né? Isso é uma junção nossa, né? A gente juntou esses termos porque a gente percebeu que o neuromarketing, tem dois termos, neuromarketing ou neurociência do consumidor, eles são unidos, mas são diferentes, mas vamos falar aqui do neuromarketing, que é a ciência que estuda como as campanhas de marketing impactam a decisão de compra no cérebro do consumidor. Porque, às vezes, eu posso te perguntar assim, fulano, você gostou desse anúncio aqui? A pessoa ela vai falar que gostou, mas, em algum momento, a área de desgosto ou de rejeição no cérebro dela acendeu nas pesquisas. Então, a gente descobre que nem todo mundo fala aquilo que realmente é verdade. Ou, às vezes, essa pessoa nem sabe. Né? Por isso que tem muitas pesquisas que fracassam. Porque, olha, de acordo com as nossas pesquisas, 80% das pessoas gostaram. Aí lança o produto, não vende nada. A gente cunhou, então, esse termo, neuromarketing, aplicado ao copywriting, que é a nossa habilidade primaz, né? E por que as pessoas, então, elas têm esse tipo de dificuldade de responder o que é realmente verdade que está na cabeça dela? Lembra da crença? Vocês lembram da crença que nós falamos agora há pouco? A crença do dinheiro. Quem já tem ou teve crença de dinheiro na mente, na vida? Quem teve? Levanta a mão. Só não vai levantar a mão quem está com CC. Aí quem não está com CC, levanta a mão. Todo mundo teve, então teu cliente também tem. Só que se você não sabe 99% das crenças que você tem, imagina seu cliente, ele também não sabe. Por isso que é importante entender o comportamento das pessoas. E qual que é a vantagem de você entender das pessoas, então? Por que você precisaria entender? Para você aumentar a percepção de valor da sua marca. Aí você sai da briga por preço, porque preço por preço não tem percepção de nada. Agora, quando você eleva o conceito da tua marca na cabeça do seu consumidor, você aumenta a percepção dele de valor e você pode vender mais caro. Alguém aqui gostaria de ter um posicionamento de marca que não briga por preço? Levanta a mão. Olha, todo mundo. Você quer ficar brigando por preço? Dando desconto. Daqui a pouco você está no prejuízo. Não. Se ninguém quer, então esse é o caminho. Você entender do comportamento das pessoas. Outro ponto importante é você aumentar o número de compradores. Aumentando o número de compradores da sua marca, você aumenta com a percepção de valor das pessoas. E você automaticamente aumenta também o valor da tua empresa. E o terceiro ponto, que esse é bem interessante, confesso para vocês, que não é o mais difícil,
mas ele exige um grau de dificuldade, tem um grau de dificuldade maior, é você trazer compradores inconscientes, é conscientizar mais o seu trabalhoso, comprador. né? Esse é o mais trabalhoso. E Bom, também é importante entender o que o Neurocopy não é. Primeiro fato, Neurocopy não é gatilhos mentais. Eu não quero ser polêmico aqui, já fui muito polêmico, mas gatilho mental não existe, cientificamente falando. Eu não vou te provar isso aqui agora. Gatilho mental é só da psicologia, mas tá, gente? Neurocopy não se trata de gatilhos mentais, tá? Primeiro ponto. Porque todo mundo chega pra gente e fala, cara, me passa aí uma sequência de gatilhos mentais para usar, né? E a gente sabe que... Sabe que não dá, não tem como. Não existe uma palavrinha mágica que fala assim, nossa, olha que lindo esse produto, clique, compre. O ser humano é muito Não complexo, a nossa necessariamente isso vai mente é muito acontecer. complexo, né? Para a gente funcionar com palavrinhas mágicas. Pensa que Nós legal não que seria. somos ratinhos de laboratório, então não vai funcionar. Uma sementinha, um comandinho, não vai gerar necessariamente clique. Ah, mas aconteceu, gerou clique. Provavelmente você acertou em alguma frase, em algum momento, que ativou uma crença dessa pessoa, que ela conseguiu acreditar. Mas não significa que é uma frase de efeito que vai trazer esse resultado. E também não se trata de textos amigáveis, né? E nem de manipulação, né? A galera acha, nossa, copywriting é manipulação. O neuromarketing, cuidado, né? Vão entrar na sua mente. Cara, não tem isso, né? O que a gente faz é construir uma comunicação persuasiva, e persuasão, veja, é eu te emprestar os meus óculos, é mais ou menos assim, fulano, às vezes você não está enxergando direito o que eu estou vendo para você. Me permita te mostrar como eu vejo isso, e quem sabe você mesmo se convence de que o meu produto ou a minha marca é a melhor opção para você. E nós vamos entregar, então, aqui um pacote de moedas de ouro para vocês. Não precisa se preocupar, que a gente vai disponibilizar esses slides para vocês. Quem quer? Coisa boa. Está de presente, tá, Kaiser? Os slides para todo mundo. Eu acho que conhecimento é algo extremamente importante. Jesus já disse N vezes na Bíblia, até antes mesmo dele, no Velho Testamento, disse: o conhecimento liberta a cabeça das pessoas. Ou seja, o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, não livrem-se do conhecimento, hein? Agarrem-se ao conhecimento. Conhecimento e o aplicado que não é por falta de dinheiro, não é por falta de ferramenta, não é por falta de locais, de pessoas. Não. É por falta de conhecimento, tá, gente? Até por fazer falta um de parênteses. conhecimento. Ontem eu e o Fred e o Lucas, né, que está com a gente, que é nosso colaborador, que veio do interior do Nordeste, do interior do sertão do Nordeste, na verdade, está ali com a gente, mudou para São Paulo com coragem, com peito cheio, e veio trabalhar com a gente aqui, no nosso escritório físico. E ontem nós voltamos no carro e nós estávamos falando que uma grande diferença entre as pessoas que realmente têm resultado e não. E não importa a qualidade profissional dela. Pode parecer assim pesado até o que eu vou falar para vocês, mas tem uma palavrinha que diferencia todo mundo. Sabe o que é? Alguém ousaria chutar? Sabe qual é, gente? Qual? Vontade. É isso mesmo. Um cabra sem vontade, mano, você pode dar tudo para ele na mão dele. Ele tem conhecimento, ele tem ferramenta, ele tem ajuda, ele tem dinheiro, ele tem auxílio, ele tem tudo. Mas fala, mas é. Começou a frase com mais é que, eu falo isso com os meus filhos. Começou com mais é que, é mentira. Vai, toma vergonha na cara e vai fazer. Pode perceber, toda frase que começa com mais é que é uma desculpa que você está criando para a sua cabeça. Ah, mas Neurocopy é difícil, mas é que eu não sei. Meu, é desculpa na tua cabeça. É porque que, né? Vamos fazer uma variação. É porque que... Cara, é porque não tem. isso. A vontade é o que vai diferenciar o resultado de vocês. O conhecimento está aqui, está dado, está simples, está fácil. Os 10 mandamentos vão ser mastigadinhos. Se você tiver vontade mesmo, colocar em prática, deu errado, estuda mais um pouco, deu errado, estuda mais um pouco, identifica seu erro, para de bater cabeça, você vai ter resultado, pode ter certeza. A gente está há 5 anos testando, validando com vários clientes. O nosso modelo ele é sempre dinâmico, né, cara? Porque hoje eu já vejo o que funcionava mês passado e falo, nossa, está incompleto, né? Está incompleto. E com certeza, daqui a 1 ano, eu vou olhar para hoje e falar, nossa, como que eu era um Juvena, né? Pode começar. Bom, vamos lá então. Primeiro mandamento. Tenha um PUV ou
ponto único de valor. Deixa eu descer aqui. Ontem eu vi o Pyong andando aqui, eu falei, ah, não, velho, eu vou realizar meu sonho de andar nesse palquinho aqui. Parabéns, hein, velho? Ficou massa, hein? O que é ponto único de valor? É aquilo que você comunica para o seu comprador, para o seu consumidor, que só você tem. Vou abrir um detalhe aqui. Não quer dizer que só você precisa ter, mas só você está falando isso. Vou dar 2 exemplos clássicos que eu sempre dou. Década de 60, indústria do tabagismo sofreu absurdamente com campanhas anti-fumo. Lucky Strike procurou uma grande agência de publicidade para, dar um jeito de dar um up nas vendas de novo. Esse publicitário começou, então, a pesquisar. Vem cá, meu amor. Esse publicitário começou, então, a pesquisar o processo de fabricação do fumo e ele descobriu, nesse meio tempo, que, em uma das etapas, o fumo era tostado. Ele falou, é isso. A gente vai falar que o nosso fumo é tostado. O cara falou, não, mas todo fumo é tostado. Ele, todo fumo é tostado, mas só a gente fala. Tanto é que até hoje, se você... Às vezes eu vou no mercado, tem umas caixinhas da Lucky Strike que são edições comemorativas. Tem lá o símbolo, It's Toasted, né? Marcou. Outro ponto único de valor, Heineken descobriu também, o publicitário, que todas as garrafas eram esterilizadas. Ele falou, é isso, a gente vai falar que as nossas garrafas são esterilizadas. E eles começaram essa campanha falando, pergunte para o seu médico, o que seria melhor, você tomar cerveja de uma garrafa esterilizada ou de uma garrafa comum, né? Percebe que o seu ponto único de valor é aquilo que você comunica. Não quer dizer que não tenham outras pessoas fazendo, mas só você está comunicando. Uma perguntinha, Fred, como eu vou fazer isso? Cara, você vai ter que mergulhar a fundo no seu processo, no seu nicho, no seu mercado, para você descobrir. Se fosse fácil, era gatilho mental, né? Exatamente. Segundo ponto, tem um grande diferencial. O que é diferencial, gente? Alguém sabe o que é diferencial? O que significa ter diferencial? Hã? Informação? Ser diferente, ué. Vocês complicam demais, um trem faz demais. Ô, minerada. O que é ter diferencial? Ser diferente, simples. Viu como é simples? Não necessariamente. Exclusivo é um dos diferenciais, porém, exclusivo no quê? Vocês precisam entender que o que é diferencial, ou o que é diferente, a gente quer. Não o diferente que causa estranhamento, mas um diferente que causa separação. Esse palco aqui no meio, ele é diferente, eu gosto de vir aqui. É diferente do lado de cima. A Domino's, numa época, criou a Habib's. A Habib's criou uma campanha, que ainda, quando eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era muito veiculada. A sua entrega é em 28 minutos ou o seu pedido sai de graça. Uau! Copiando a Domino's, né? Nos Estados Unidos, que era 30 minutos. Exatamente. Isso é um diferencial? Sim. Mas você vê que não é uma palavra exclusiva. Eu preciso dar clareza para esse diferencial. Eu preciso mostrar que eu sou diferente. Eu mostro que eu sou diferente no mundo da COP, como serviço. Sim, eu tenho Neurocop. Eu fui buscar um conhecimento, nós criamos um laboratório, aplicamos, testamos, erramos pra caramba, vixe, tem um erro para colecionar. Dá para subir em cima. Criar um castelinho de erros. Mas nós criamos um diferencial que hoje é validado. Próprio, exclusivo. Ah, vocês são copywriter? Não, eu tenho Neurocop. Ah, mas tem milhões de copywriters no Brasil. Não, mas tem um Neurocop. Mas só a gente tem Neurocop. Isso é um diferencial. Então, criar um diferencial não é você sentar em 20 minutos na frente do seu computador e pensar assim, o que eu vou colocar de diferente? Isso não funciona. Sabe por quê? Porque teu cliente não é burro. Não é bobo. Você cai em qualquer propaganda? Você cai em qualquer um? Não. Você cai em qualquer comercial? Não. Você cai? Você acredita em qualquer frasezinha? Não. Você acredita? Não. Não.
Não? Alguém acredita em qualquer frasezinha boba e sai comprando? Alguém acredita? Não. O que vocês acham que o cliente de vocês vai acreditar? Não vai. Então, tem um diferencial, senta, analise o que o Fred falou, estude o seu produto, estude o seu mercado, entenda o seu cliente, pense o que você pode fazer diferente. Não sei, vai estudar, vai pensar, analisa, faça benchmark, olha a concorrência, veja o que está todo mundo fazendo, pensa, putz, eles estão entregando em 40 minutos, será que eu consigo entregar em 30? Eles estão prometendo resultado assim. Será que eu consigo entender a mecânica do meu produto e fazer com que o resultado seja melhor, maior, mais eficiente, mais prático? Isso é ser superior, né? É que a gente sempre fala. Por que Neurocópia é melhor? Porque, cara, a gente consegue aumentar a probabilidade de vendas da sua marca. Simples assim. A gente tem alguns clientes... O Rainer deve estar por aí, é o fundador da Member Kit, uma área de membros extraordinária. Ele sabe do que a gente está falando. Ontem a gente bateu o maior papo sobre isso. Ele é nosso cliente já tem 4 anos, voltou a ser nosso cliente mais uma vez. Terceiro ponto, seu cliente é egoísta. Cara, vamos partir do pressuposto de que todos nós somos egoístas. Não um egoísta ruim, onde eu quero prejudicar o outro. Mas o egoísta bom, que vem desde quando nós vivíamos em savanas, né? Onde eu precisava preocupar primeiro com a minha sobrevivência. Porque se eu não sobreviver, acabou, né, velho? Então, o egoísmo é um instinto de sobrevivência nosso. E qual que é o grande problema? A gente vê isso demais até hoje, né? As pessoas falando, eu lembro que a gente morava em Curitiba até 1 ano atrás, agora a gente está morando aqui em Alphaville. Mas quando a gente morava em Curitiba, no aeroporto de Curitiba tem um outdoor bem grande. E na época tinha uma campanha de uma empresa falando assim, cara, a empresa falando dela mesma, né? Ou seja, não tinha nada de útil para o consumidor, nada de útil para o cliente. E a gente falava, isso daqui é só publicitário que fica alimentando o ego dos diretores da empresa, né? É mais ou menos assim, nós somos a empresa melhor, mais linda e mais fofa da cidade. Algo assim. E daí? Para o cliente, o que eu ganho com isso? Se eu chegar para você aqui e falar, galera, eu sou o Fred, eu sou o cara, não sei o que lá, você vai falar, cara, que cara boçal, né? Por quê? O que esse cara está me passando de útil? Nada. Agora, quando eu chego e mostro um conteúdo que pode transformar a sua realidade, a realidade do seu negócio, a realidade das suas vendas, aí sim eu estou me comunicando com a sua mente. Por quê? Porque a sua mente está pensando principalmente em sobrevivência. Porque é um e jogo reprodução. de ganha-ganha. Isso é um jogo de ganha-ganha. O maior erro da gente está em tentar vender e só ganhar em cima do nosso consumidor. Quando você só tenta ganhar, só tenta vender, o cara se sente uma presa. Ele não quer ser caçado. Ele não quer ser engolido por ninguém. Ele quer se relacionar com a sua marca. O cliente, ele quer ter uma participação no processo de decisão. Ele quer poder decidir. Não quer ser entochado goela abaixo de um produto. O cliente, ele quer ter autonomia de pensar e analisar a situação e falar, realmente, considero essa marca realmente é muito boa. Eu digo isso, não é a marca que está me dizendo isso somente. Esse é um processo de ganha-ganha. Por isso que um dos erros é você fazer um anúncio só esperando em vender. Vender é necessário, é a consequência. É importante, mas é a consequência. Antes disso, você precisa respeitar algum desses pontos. Quarto ponto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Cara, trabalhe apelo visual. Nós somos seres visuais. A visão ajudou a gente durante milhares de anos, né? Ajudou a identificar uma possível caça ali atrás para ele caçar, ajudou a identificar perigos no meio do caminho, ajudou a identificar, quando eu me deparo com alguém, saber se o seu olhar é amistoso ou está sendo um olhar ofensivo. A visão me ajudou a ficar vivo, ajudou o ser humano a ficar vivo, uma comunicação tremenda, comunicação visual. Foque na comunicação visual, nos detalhes. É gostoso ver. Por que um lugar desse é tão gostoso? Olha que legal, cara, as cores, as luzes, tudo. Por quê? É lindo. Porque nós somos seres visuais e isso gera tranquilidade, conforto na gente, né? Pense nisso na hora de você desenvolver toda a sua campanha. Vamos passar rapidinho, então, para o restante. O quinto é o poder do é o poder da comunicação voltada para um único grande benefício. Eu vou contar um case para vocês, rapidinho.
A 3M, todo mundo já conhece a marca 3M, aquela de adesivo, de cola? Todo mundo, né, já ouviu falar 3M. Pensa 3M pasta de dente. Estranho. Pensa Colgate para limpar vaso sanitário. Ih, esquisito demais. Por quê? Porque é o poder do um. Você consegue transmitir uma grande informação, uma grande solução, com um grande benefício, numa linha de raciocínio só. Você pode até tentar resolver, e teu produto, de fato, resolver vários problemas. Mas a 3M tentou fazer isso, foi um fracasso com os testes dos produtos. Faltou essa especificidade do poder do um. Se ela está trabalhando com uma linha para resolver um problema, se você desvia e tenta resolver mais de 1, mais de 5, mais de 10 no mesmo produto para o mesmo cliente, ele se sente inseguro. É o mesmo que você, por exemplo, querer comprar vários produtos, um produto, aliás, que serve para várias coisas, e você, não, mas eu quero um bem específico, eu quero um shampoo para cabelos cacheados. Shampoo para cabelos cacheados oleosos. Vocês percebem que a especificidade dá mais tranquilidade na decisão de compra? Isso é importante. O sexto é o poder do contraste. O cérebro está sempre comparando as coisas. O 7? O sétimo, a ancoragem, né? Ou seja, não basta você apenas dizer, meu produto custa tanto. Você tem que ir ancorando pontos de valor ao longo da sua comunicação, para que, na hora que chegar no preço, o cara fala, caramba, velho, tá barato, se eu não comprar, eu sou burro. Esse deve ser o pensamento, né? Pontos de ancoragem, empilhamento de ancoragem. 8. Oitavo, tangibilidade, é o que a Deise falou. Tenha uma comunicação tangível. Quando a gente subiu aqui, a primeira coisa que a gente falou era que você ia descobrir o futuro dos negócios digitais de sucesso. Pensa, eu prometo uma coisa, na hora que você entra aqui, eu começo a falar de outra coisa. Você vai falar, nossa, nada a ver, né? Eu sempre dou um exemplo. Às vezes você faz um anúncio que parece assim. Vamos imaginar um cara andando na rua, o cara está mal, está precisando de uma igreja. De repente ele olha uma igreja e fala, nossa, vou entrar nessa igreja para orar. Na hora que ele abre a porta, lá dentro é uma boate gay, rolando uma rave, pá. Fala, nossa, mas lá fora era a igreja. Aqui dentro não tem nada a ver, né, com a proposta. E é exatamente isso que acontece nas comunicações. Falta de tangibilidade, de congruência, onde o seu possível comprador ele vai andando dentro da sua comunicação e ele vai descobrindo que não tem nada a ver com o que estava lá fora, com o que foi prometido. Ou, pior, você nem sabe se comunicar para falar o que ele vai encontrar lá dentro. E a simplicidade é o 8º. Nono. A simplicidade é você conseguir ter muito conhecimento a respeito do teu produto, do seu serviço, do seu mercado, mas falar de uma forma simples. Simples. Olha só, eu sempre uso isso de exemplo. Você tem uma pessoa que saiu da roça, ela não tem nenhum grau de estudo, ela não tem nada, nunca estudou na vida, ela só sabe aquilo que ela falava na roça, certo? E ela está conversando com um grande filósofo. E esse filósofo ele já teve N diplomas, já estudou em N universidades, o cara é extremamente culto, poliglota, fala 10 línguas. Qual que você acha que é mais fácil? O filósofo descer e conseguir conversar de igual para igual com o senhorzinho caipira? Ou o caipira ter que subir para falar com o filósofo? É mais fácil o filósofo descer, porque ele já passou por aquele caminho, então ele pode circular. Aquele que nunca passou, ele não sabe que aquele caminho existe, ele não vai entender. Você tem que dominar o conteúdo do seu produto, do seu serviço e passar ele de forma muito simples, a ponto de uma criança de 10 anos entender. Se uma criança de 10 anos entender o que você quis dizer, parabéns. Quem tem filho, sobrinho, pergunta, fala, você entendeu isso aqui? Entendi, o que você quis dizer? Você falou que vai melhorar, me deixar mais bonito. Então tá bom, obrigado. É isso aí, é você conseguir passar a mensagem de forma clara. E por último, 10º, conte histórias, né? Nós somos, cara, é assim, parece clichê. Você vê todo mundo falando, storytelling, story não sei o que lá. Mas cara, a gente gosta de história, nós nos conectamos com história. Preste atenção, todos os palestrantes aqui, sem exceção que a gente acompanhou, todos contaram histórias. Todos. Por quê? Porque a gente aprende com histórias, a gente gosta de histórias. Simples assim. Bem, aí eu vou deixar aqui para vocês. Mais um exemplo, esqueci rapidão. Já estão cutucando a gente com o tempo. A gente vai ter a área das perguntas, mas só mostrar para vocês. Aqui é um dos testes de neuromarketing que nós fazemos.
Aqui são 3 páginas clientes nossos, então a gente pode colocar. A do meio é nosso site antigo, a gente pode colocar também, então é um material próprio. Aqui nós conseguimos identificar, por exemplo, ali no olho da moça. As pessoas olham para o rosto dela, olham para o preço, mas quase ninguém olhou para o nome do produto. Vocês percebem que dá para a gente fazer essa identificação? Aqui no meio, que esse site é o nosso. Todo mundo lê o quê? A headline, isso aqui é regra de copy, deixar o benefício da headline maior. Chama atenção, todo mundo leu. Suas vendas. O se você quer, ninguém nem leu. Só viu ali, mais ou menos. E leu aqui embaixo. Olha só. Aqui do produto a mesma coisa. Todo mundo olhou o componente do produto, mas não leu a frase de impacto, chegou a hora. Ela foi ler o preço e os benefícios. Aqui tem um bullet point de benefícios. Isso é você usar a ciência a favor do seu negócio para você crescer. Legal, né? E aqui é o QR Code para vocês baixarem a palestra e eu acho que vai abrir para perguntas. Na verdade, nós já estamos um pouquinho estourado. Ó, o cara está tesourando a pergunta de vocês, hein? Eu sou apenas o enviado, o rapaz que tem que vir aqui dar mensagem. Duas perguntas rápidas. Duas perguntas, bem rapidão. Mas devagar. Lá. Ó, já tem um ali, ó, cara ligeiro. Acho que eu vou lá rapidinho. Vai lá. Vai lá, corre lá, mais rápido que eu. Ah, não. 15 anos, não. Pô, muda? Outra pessoa de 15 anos. Pelo amor de Deus. Você é louco, mano? Pera lá, calma, gente. Contenham-se. Calma. Lá. Olha lá, tá levando o microfone. Tá falando aqui já. Calma aí, deixa eu dar uma respirada. Vamos lá. A minha pergunta é, eu trabalho com copy assim, eu trabalho com lançamentos. No lançamento, normalmente, todo mundo fala, foque em uma dor disso, no começo até o fim. Parece que as pessoas pergunta começa a ficar... com como. Vai lá, como? Se meu produto tem dores, como que eu vou focar a minha copy numa dor só? Vocês acham Você tem que focar a copy numa dor só e ponto. Quer criar com 2 dores, crie 2 produtos. Cria 2 copies do mesmo produto. Pegue a copies. principal dor, aquela que, quer um segredo? Qual dor? A que faz o cara tirar a carteira do bolso e pagar pela sua solução. Mas é do começo até o fim? Sem dúvida, começo até o fim. A pessoa entrou comprando uma coisa, ela quer terminar comprando aquilo. Boa, gostei da resposta. Ah, meu, é só um. Então... O outro cabra ali, ó. Aonde? Ali, ó. Fechou. Ele levantou primeiro, pode falar. Bom dia, eu me chamo Fernando Araújo. Como eu consigo vender essa ideia do Neurocopy de forma simples, para apresentar para um cliente? Porque eu vi que, por exemplo, tem o storytelling, algumas coisas para conectar. Como eu consigo apresentar isso para o cliente para ele consiga entender o Neurocopy? Eu vou te falar com uma simples palavra, venda resultado. O como não interessa, o como é técnica que você vai aplicar. Certo. Eu nunca vendo o Neurocopy, eu vendo resultado. Aí a gente vende a transformação. O Neurocopy é só a chavezinha para falar assim, nossa, esse é um negócio diferente. Você entende? Porque ele pode argumentar, mas isso é copywriter normal, então usar essa técnica. Só que ela é nossa. Se ele argumentar isso, você já errou. Porque o cara, quando chega educado na sua comunicação, ele jamais vai falar, você é só um copywriter. Jamais. Valeu. Obrigado, valeu pela dica. Senhoras e senhores, aplausos! Valeu, galera! Muito obrigado, galera. Sensacional. Kaiser, obrigado, velho. Você mora no meu coração. Obrigadão. Sabe que eu te amo, né? Esse cara transformou nossa vida, velho. Eu tenho que agradecer ele que ele ajudou meu casamento. Ajudou o Fred a ser mais manso. O cara me deu uma marretada em 2019, você é até torto. Virou uma moça. Ele falou assim, se você for tratar sua mulher mal de novo, você já não tá em nenhum projeto mais meu. Eu falei, nossa, eles que construíram. Eles fizeram a cópia do primeiro iluminado, tá, gente? Fizeram tudo, cópia do primeiro iluminado.